Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos nesse sábado. Eu peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu vou ter como base de nessa breve mensagem, uma breve leitura, o texto de Romanos no capítulo 9, no versículo 13, somente a parte que diz assim: como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Paulo aqui, nessa mensagem, nessa passagem, ele está falando explicitamente sobre um tema que eu acho que marca a história humana. De uma forma geral, sempre vai marcar, que é escolhas. E o homem, ele vive de escolhas. Nós vivemos de escolhas. A cada momento, desde que a gente se levanta até a hora que a gente vai dormir, nós fazemos escolhas. Elas são tão reais e comuns que a gente nem, às vezes, percebe que são escolhas. Mas o homem vive de escolhas, sejam elas coisas simples ou coisas mais complexas, né? Então, assim, a escolha é uma coisa importante. E no que se refere à vida espiritual, no que se refere ao âmbito espiritual, o homem não tem feito boas escolhas. A humanidade não tem feito boas escolhas. Então, Paulo, para explicar essa situação sobre escolhas, ele usa o exemplo de dois irmãos que eram gêmeos, né, filhos de um mesmo pai, e que tinham uma mesma criação. Tiveram uma mesma criação e fizeram escolhas diferentes, embora fossem ali filhos dos mesmos pais, tivessem tido uma criação parecida, né? Quer dizer, a mesma criação, não é nem parecida, a mesma criação, moraram ali no mesmo lugar, fizeram escolhas diferentes, por isso alcançaram, consequentemente, resultados diferentes junto ao Senhor em suas vidas, né? Então, amei a Jacó. E é interessante porque o texto é assertivo, é direto, não tem o que Jacó ele tinha de especial para que Deus pudesse amá-lo. Ele era o quê? Ele era um religioso, ele era um pregador de outdoor, ele era um missionário famoso, ele era o quê? Não, Jacó foi alvo do amor do Senhor porque ele, Jacó, amava a bênção de Deus na sua vida e valorizava. Então, Jacó foi alvo do amor de Deus porque o próprio Jacó amava o Senhor. Então, foi algo meio que recíproco. A escolha de Jacó, as escolhas dele, mesmo ele não tendo nascido primeiro, na época havia a bênção da primogenitura, ou seja, o primeiro filho receberia uma imposição de mãos do pai em algum momento, e naquele momento era como se o pai estivesse dizendo: tudo que é meu agora é teu, você que vai ser o líder da família, você que vai ser o mais abençoado. Então Jacó, ele queria ter essa bênção, e em contraste, ele valorizava isso o tempo todo. Então isso foi o alvo dele, e por isso ele foi o alvo do amor de Deus. Já Esaú, irmão gêmeo de Jacó, por que a palavra fala aborrecia Esaú? Em outros textos tem uma palavra mais dura, diz assim: odiei a Esaú. Então, por que a gente pode falar assim, poxa, mas é contraditório, né? A palavra fala que Deus amou a todos, né? Lá em João 3,16, e que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Deus ele aborreceu Esaú? Será um conflito? De forma nenhuma. A palavra ela fala que o Senhor aborrece o pecado e o mal, né? E ela relata que o Senhor aborreceu Esaú porque ele amou mais o pecado do que a bênção. Mesmo tendo ele o direito sobre a bênção, ele desprezou-a, né? Então, assim, Deus não faz acepção de pessoas, e no tocante à salvação, a possibilitar a salvação. Ele possibilita para todo mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. Então, a salvação é possibilitada para todos. Então, Deus não faz acepção. Agora, no que se refere às escolhas de Deus, quanto às atitudes dos homens, quanto à aceitação ou não, quanto crer ou não, claro que Deus ele vai fazer acepção. É claro que Deus ele vai fazer as escolhas dele. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Então, Esaú, ele tinha a bênção. Ele tinha o direito da bênção. Só que ele não queria. Só que ele desprezava. Só que ele não se importava. Então, a gente tem aqui claramente dois exemplos. Um que se tornou o alvo do amor de Deus, porque queria Deus, porque queria receber uma bênção mesmo não sendo ele
o merecedor, mesmo não tendo ele o direito de receber. E aqui é o que eu sempre falo, irmãos. Não adianta a gente pensar, eu não sou, eu sou recém-convertido, entrei para a igreja faz pouco tempo, ainda não li a Bíblia toda, eu mal sei orar, mal sei jejuar, não entendo a Bíblia, quando eu leio tenho dificuldade. Olha, a bênção de Deus não é para aquele que está muito tempo na igreja, não é para aquele que fez curso, seminário, teologia. A bênção de Deus é para aquele que quer a bênção de Deus. É para aquele que quer, é aquele que deseja. Esse é o grande segredo. Não é para o culto, para o desentendido, para o branco, para o negro, para o alto, para o baixo. Não, é para aquele que quer. Jacó tinha todos os problemas para poder não receber, mas ele recebeu. E até é engraçado que as pessoas falam assim, ele roubou Esaú. Lá na frente ele engana Labão, o seu sogro. Mas no caso de Esaú ele não enganou, ele não usurpou, ele não roubou a bênção. Não, ele não roubou, ele fez um acordo com Esaú. Esaú vinha do campo com fome, cansado. Jacó fez um guisado, fez um prato que era o prato a saber que Esaú mais gostava. E Esaú comeu o prato. E ele fez um acordo com Jacó. Ele falou, essa bênção de primogenitura, para que isso vai me servir se eu morrer de fome? Me dá aqui essa comida, não quero esse negócio de bênção de primogenitura, não. Naquela época não tinha cartório, meu irmão. Não tinha o quinto ofício, não tinha nada disso. Então a palavra, ela era autenticada, validada por autenticação, reconhecimento de firma, era pelo que era falado. Então o cartório era a palavra. Então Esaú, ele vendeu a sua bênção. Ele vendeu. E Jacó comprou. Ele não roubou nada do seu irmão. Ele não enganou o seu irmão. Mas o nome de Jacó significa usurpador. Isso é uma tradução errada daquilo que é o nome de Jacó. Muda uma letra em hebraico. O nome de Jacó significa calcanhar. Mamãe nunca colocaria o nome do seu filho com o significado de usurpador. Significava calcanhar, porque durante o ato ali, durante o momento que ela estava dando à luz, ele puxava o seu irmão pelo calcanhar. Nasceram ali gêmeos, e como se ele quisesse sair primeiro. A Bíblia relata isso. E aí a mãe, vendo aquela situação, chamou ele de Jacó, que significa calcanhar. É isso. Não tem nada a ver com usurpador. É que mudou uma letra no hebraico, aí vira usurpador. Tanto é que Esaú mesmo sabia disso. E aí ele usa esse trocadilho de palavras. Ele fala, bem que você se chama Jacó, usurpador, mas não é calcanhar. Olha, você não tem direito. Eu não tenho direito, mas quando nós valorizamos aquilo que é a bênção de Deus, quando nós valorizamos o projeto, quando nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas, priorizamos as coisas dele, priorizamos o reino, priorizamos as coisas espirituais, nós amamos como Jacó, que não tinha direito de nada, mas amava demais, nos tornamos alvos do amor de Deus, nós nos tornamos alvos da graça de Deus, nós nos tornamos alvos da presença de Deus. Lá na frente, quando eles fazem esse acordo, aí quando chega a hora de receber a bênção, Jacó entra na presença do seu pai, ele bota porque Esaú era peludo, e o pai de Jacó e Esaú, Isaac, já não estava enxergando, a vista dele tinha escurecido por causa da idade, e Esaú era peludo, então ele ia reconhecer Esaú pelo tato, Então Jacó bota um pelo de animal nos braços assim, no antebraço, para parecer que era peludo. E aí o pai, quando vem para abençoar ele, o pai toca no braço dele, e ele sente, que era o pelo de Esaú. Mas quando ele escuta a voz, ele percebe que a voz é a voz de Jacó. Ele fala, os pelos são os pelos de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Olha que interessante. Quando nós clamamos ao Pai, entramos na presença do Pai, o Pai que é o Senhor Deus, quando nós entramos na nossa condição de pecador, o Pai, ele vê o sacrifício do seu filho. Lembra que Jacó, ele botou um pelo de animal? Algum animal teve que morrer para aquele pelo ser colocado ali. Em algum momento um animal morreu e aquele pelo foi aproveitado ali por Jacó para ser colocado nos seus braços.
Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz do Calvário. Quando nós clamamos ao Senhor, entramos na presença do Pai, clamamos a Ele, o Pai lembra do sacrifício do Filho. Por isso que ele fala, o pelo é o pelo de Esaú. É o pelo daquele que tem o direito da primogenitura. Daquele que tinha direito. Jesus tinha direito da vida eterna, a ele foi direito de nos abençoar, o direito de operar, e a ele foi conferido todo esse direito da salvação, né, da vida eterna, da salvação, e nos foi dado, mas só que o direito era dele, né? Ele fala, o pelo é o pelo de Esaú, agora a voz é a voz de Jacó, a voz é a voz daquele que não tem direito de nada, e a gente clama, né? O pelo é o pelo de Esaú, é o pelo daquele que morreu, né? O cordeiro que morreu, o animal, o pelo é o pelo do animal, né? Que ele no caso não era Esaú, era um animal, mas a voz é a voz do Alain, a voz do pecador, a sua voz, a voz daquele que não tem direito a nada, mas entra sem direito na presença de Deus, porque ele tem o mais importante, o querer, porque ele quer o milagre, porque ela quer a bênção de Deus. Então fica aqui, irmãos, essa passagem, escolhas, a cada dia fazemos escolhas. E hoje Deus quer, nessa manhã de sábado, que venhamos a escolher, priorizar Ele e desejar cada dia as bênçãos dEle para as nossas vidas. Senhor te abençoe, a paz de Cristo.